Oi, estou aqui gravando mais uma aula de física que vai ficar disponível com vocês para facilitar a compreensão, o entendimento desta parte da matéria. É mais um passinho que nós estamos dando aí, né, sobre trabalho da força peso. Até agora nós vimos o trabalho da força e agora nós vamos ver o trabalho da força peso. Essa matéria também está no livro do Buongiorno, que nós estamos usando na aula, e o material de estudo, né, o tópico nosso se encontra nas páginas 178 a 181 deste livro. Espero que a gente consiga, assim, ir caminhando, né, na compreensão dessa parte teoricamente simples, né, que também está baseada, né, no dimensionamento, nos cálculos que nós já fizemos de trigonometria, ok? Então vamos aqui à apresentação da matéria. A situação nossa agora, o trabalho da força-peso, é que nós temos um corpo qualquer. Esse corpo vai descer aí uma ladeira, vamos dizer assim, e chegar lá embaixo no ponto B. Ele vai ter uma trajetória do ponto A até lá embaixo no ponto B. Neste caso, ele é diferente do cálculo de força que nós já fizemos, porque nós temos a massa do corpo que vai rolar ladeira abaixo nesse deslocamento D, né? Só que nós precisamos aprender a calcular a força-peso. Essa é a força que nós precisamos agora, é a força P, ou seja, o peso. E o peso ele é calculado como sendo massa vezes a aceleração da gravidade G. Então, nós temos peso igual a massa vezes a aceleração da gravidade G. O trabalho continua sendo o mesmo que nós já calculamos, ou seja, a força vezes o deslocamento. Tá bom? E o resultado aqui vai ser em Joule. Se nós substituirmos nessa fórmula do trabalho, né, a letra P pelo mg, que é a maneira como nós calculamos P, a nossa fórmula para este caso vai ser que trabalho é massa vezes gravidade vezes o deslocamento, não o deslocamento D, né, mas agora sim a nossa altura H. Então a gente vai substituir esse deslocamento pela altura, que é o H. Então o nosso trabalho vai ser dado pela massa vezes a gravidade e vezes a altura, né? Nós temos aí o peso dado em quilograma-força, a massa dada em quilogramas, e temos que o G é a aceleração da gravidade, que é dada em metros por segundo ao quadrado, deslocamento D em metros, a altura também é dada em metros. E o nosso cálculo vai ser, nossa unidade, né, do trabalho continua sendo Joule, ou seja, Newton vezes metro. Bom, então, lembrando sempre, né, que nesse caso nós vamos usar a força-peso, que é massa vezes gravidade. E isso vai fazer com que a nossa fórmula do trabalho, para esse caso, seja então a massa vezes a gravidade, que é o que me dá o P, e vezes o deslocamento, que para esse caso nós consideramos a altura e não o deslocamento D, ou seja, não a trajetória, mas a altura em que ele está, né, do ponto A até o ponto B. Ok? Fazendo aí uma aplicação disso, nós vamos imaginar que um homem está levantando uma caixa de massa 8 quilogramas a uma altura de 2 metros. Então ele está lá ele vai sair aqui do ponto zero
né? Ele vai sair do ponto zero, que é o ponto A, e vai chegar até lá em cima no ponto B, que é a altura aí de 2 metros que nós temos, né? Com uma velocidade constante, né? Sabendo que gravidade a gente adota aí 10 metros por segundo ao quadrado, determine o módulo do trabalho realizado pela força-peso. Aqui tem uma coisa diferente, nós estamos falando em módulo do trabalho, né? Então, tem aqui uma característica importante que a gente precisa considerar, é que como ele está saindo do A para o B, ele não está vindo de B para A. Quando ele vem de B para A, eu vou usar o sinal positivo aqui. Quando ele está subindo de A para B, ou seja, ele está no sentido contrário ao do peso, então a gente considera aqui, né, o sinal negativo, tá? Porque o movimento, o deslocamento da massa é no sentido contrário ao do peso. O peso está para baixo e ele vai subir, né, até a altura de 2 metros que o homem está levantando aqui. Então, a caixa subiu, portanto, o sinal é negativo. A trabalho, então, vai ser menos. Massa, 8 quilos. Gravidade adotada, 10 metros por segundo ao quadrado. E a altura dada de 2 metros. E eu vou ter aqui uma resposta de menos 160 newtons, ou 160 joules. Como eu preciso colocar isso em módulo, né? Em módulo o sinal vai sumir, né? Ou seja, o sinal vai passar a ser positivo. Toda vez que você ouvir falar um número em módulo, você já sabe que esse número, né, pode ter um sinal negativo aí. Em módulo, a gente não considera o sinal, tá bom? E é o que acontece aqui, que a gente vai ter, então, um trabalho de 160 joules em módulo. Tá? Em módulo, lembrando isso, né? Lembrando também que joule é igual a newton vezes metro. Aqui nós temos um outro exemplo. Esse exemplo agora a gente vai fazer a aplicação. Um corpo que tem massa 4 kg, ele deve ser elevado da base ao topo do plano inclinado da figura abaixo. Então, nós temos aqui, né, essa demonstração na forma de um triângulo um triângulo retângulo, né, e o nosso corpo vai também subir aqui, né, chegando no ponto de cima aqui desse triângulo. Ok? Aqui, então, a gente tem uma fórmula de cálculo, né, igual ao que a gente já viu no slide anterior, onde o trabalho é menos a massa vezes a gravidade vezes a altura. Tá? Então, é o mesmo funcionamento, é a mesma ideia, a mesma colocação. A minha massa é 4 quilos, só mudando aqui, né? A minha massa tem 4 quilos, a gravidade é 10 e a minha altura é de 6 metros. Então, eu vou encontrar aqui um trabalho de menos 240 joules. Colocando isso em módulo, a gente vai ter aí o trabalho em módulo de 240 joules, né? Sempre lembrando que um joule é igual a newton vezes metro, né? Portanto, precisa deixar isso aí gravado na memória. Agora nós vamos fazer uma suposição diferente nesse mesmo exercício. Eu eliminei a altura de 6 metros daqui, né? Fiz o cálculo, como eu sei que aqui tem 8 metros, aqui tem 6 metros, eu fiz aí o cálculo de Pitágoras, achando que a minha hipotenusa aqui é de 10 metros. Também calculei aí o ângulo, né? Tá um ângulo aí meio esquisito, mas enfim, é o
originou aí de 8 metros aqui, de 6 metros na altura, originou isso aí, só para a gente fazer a exemplificação de como seria nesse caso, onde eu tenho o meu deslocamento inclinado de 10 metros, onde eu tenho um ângulo alfa e eu tenho uma base no triangular, aqui, uma base do triângulo de 8 metros. Então a gente vai ver como é que isso funciona, né? Então, vamos usar aí o mesmo exercício, porém as condições da foto ao lado aqui, sem os 6 metros e com os 10 metros ali já colocado. O primeiro passo é acharmos o valor da altura, né? Considerando que H é cateto oposto ao ângulo, nós vamos trabalhar com seno e ficando mais fácil aqui o dimensionamento, né? Nós vamos então aqui, seno de 36,8699 é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa, é aquilo que nós já aprendemos, de forma que, nesse caso, eu vou ter seno de 36,8699 igual a H, que é o cateto oposto, dividido por 10, que é o valor da hipotenusa, e eu vou encontrar aqui, então, a minha altura, né, a minha altura H de 6 metros. Ok? Então, eu tenho aqui os 6 metros e eu vou continuar aqui. Muito bem, então nós vamos proceder ao dimensionamento aqui. Nesse caso, nós temos então H 10 metros, ângulo alfa, de 36,8699. O valor de H de 6 metros, que nós já vimos no slide anterior, podemos aplicar a fórmula normal do trabalho. Trabalho é o peso vezes a altura, e o peso a gente sabe que é massa vezes gravidade, então meu trabalho é dado pela massa vezes gravidade vezes a altura, substituindo os valores, né? Massa de 4 quilos, gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado e altura de 6 metros, e lógico, nós vamos encontrar então o mesmo valor de trabalho da maneira simples do slide anterior que nós já vimos, né? Eu não coloquei aqui o sinal negativo, né, que está subindo, mas nós já sabemos que esse valor aqui, na verdade, ele é um valor em módulo, tá? Então, o módulo desse trabalho, né, é igual ao slide anterior, 240 joules. Agora nós vamos fazer aqui um cálculo mais complicado um pouquinho, né? O livro também mostra esse cálculo, talvez se você for olhar lá no livro você vai ter alguma dificuldade, mas é importante a gente tentar conhecer e tentar entender bem como é que tudo isso funciona, que eu creio que vai facilitar para vocês aí desenvolver aí do curso e também para você fazer o seu vestibular, né? Então, observe que o livro mostra o mesmo cálculo, só que agora nós vamos achar o valor do Px, que é a força que desloca o corpo paralelamente ao plano inclinado. Então, se você olhar para a foto, você vai ver a letra F mostrando a força que vai deslocar, né, o bloco, né, na subida aí, né, na rampa, no sentido do vértice C, e a gente tem o peso fazendo a força Px para baixo, né, tentando levar o bloco para baixo.
Como a gente vai trabalhar com F para cima, lógico que aqui também teria que usar o sinal negativo e tal, mas a gente vai aqui fazer diferente, né? Vamos deixar o sinalzinho de lá, sabendo que está tudo em módulo, tá bom? Não podemos esquecer isso. Então, você já deve ter visto, pegar o vermelhinho aqui, né? Você já deve ter visto que o PX está aqui. Tá? Deixa eu mudar aqui. No triângulo formado por P, tá ok? Triângulo formado por P. Então, eu tenho aqui a força peso, P, né? Eu tenho aqui o PX sai daqui de cima, ele vai ser deslocado aqui para baixo. Então, eu tenho aqui o PX e eu tenho aqui um PY. Tá? Então, nesse triângulo P, PX, PY, ok? O P é a hipotenusa, então a gente está vendo a força P aqui, que é a hipotenusa. PX e PY são os catetos, né? Nesse caso, considerando o ângulo alfa, PX é o cateto oposto, PY é o cateto adjacente. É isso que vai nortear aqui o nosso cálculo, ok? Então, como eu sei que P é massa vezes gravidade, eu vou ter, então, o valor de P de 40 newtons, né? Importante gravar esse valor na memória para aquilo que a gente vai ver aí no próximo slide. Ok? Nós vamos precisar fazer esse cálculo utilizando esse valor, que o peso vale 40 newtons. Px, cateto oposto ao ângulo alfa. Por isso, a gente vai ter que trabalhar aqui, né, com o seno, né, onde o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa, né? Então, o cateto oposto é Px, e nós vamos fazer um cálculo aí, utilizando o P e o Px, para nós sabermos aí sobre o deslocamento. Muito bem. Caminhando, nós vamos encontrar então o ângulo alfa, formado por P e PY, que é o mesmo do vértice A. Tá? Então, alfa, onde ele está colocado aqui em cima, no PY e P, esse alfa tem exatamente o mesmo valor do alfa do triângulo amarelo, que é o triângulo maior. Para calcular isso, nós precisamos determinar a hipotenusa do triângulo amarelo, que é a reta AC. Então, nós temos aqui a reta AC, a hipotenusa do triângulo, e vamos fazer isso usando Pitágoras. Então, aonde nós temos aqui que AC ao quadrado, né, a hipotenusa ao quadrado, é igual à soma do quadrado dos catetos, ou seja, a soma de 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado, e isso resulta em 100. Se nós extrairmos a raiz quadrada de 100, nós vamos ter, então, o valor da reta C, o valor da hipotenusa de 10 metros. Neste caso, o meu seno de alfa, então, como ele é o mesmo, ele vai ser considerado, né, o cateto oposto sobre a hipotenusa. Tá? Então, o seno de alfa vale, o cateto oposto é 6, a hipotenusa, que é a C, nós acabamos de calcular, vale 10. Isso faz, simplificando, né? Se nós simplificarmos aí essa fração, nós vamos ter, então, que o valor do seno de alfa é 3/5, né? 3 dividido por 5. Isso permite com que né? Nos permite, na verdade, calcularmos aí qual é o valor do Px, então, porque o Px vai ser o P, que eu já tenho, vale 40 newtons, né, vezes o seno de alfa. Então, o P eu tenho 40 newtons, o seno de alfa eu acabei de calcular, é 3/5. Fazendo a conta, nós vamos encontrar que Px vale 24 newtons. E isso
vai permitir, então, eu poder calcular, né, o valor do trabalho. O trabalho é realizado, né, e dado por Px vezes deslocamento. Nós voltamos aqui no deslocamento paralelo ao Px. Como eu calculei o valor do Px e como eu tenho o deslocamento ao longo da hipotenusa H, que vale 10 metros, o cálculo do trabalho vai ser dado, então, através desse deslocamento, né? Desse deslocamento inclinado ali. É como se o triângulo tivesse invertido aí, de forma que a hipotenusa fosse horizontal, né? A gente usa diferente. Nós temos aqui um deslocamento, X, né? Nós temos um deslocamento paralelo à face, paralelo ao deslocamento AC. Tá bom? Então, isso a gente volta para aquela formulinha original, inicial, fácil, né? O mais chato é fazer o cálculo só do seno aí para chegar lá. Então, o trabalho vai ser simples, eu vou ter, então, o meu peso, meu Px, e eu tenho deslocamento de 10 metros, que é o valor da hipotenusa. E eu chego aqui, então, ao valor de 240 joules, né? Como está subindo, a gente pode dizer, teria que dizer que é menos 240 joules, né? Portanto, nós estamos falando aqui em módulo, apesar de não estar representado aí, né, dentro dos traços verticais para dizer que é módulo. Mas todas essas fórmulas, todas essas colocações que a gente acabou de fazer aqui, né, demonstra, né, que tenha o caminho mais suave, mais tranquilo, e tem um caminho mais complicado. Tudo vai depender da disposição que você tenha, onde está o bloco, né, como é que calcula esse peso e as medidas disponíveis, né, de base, de altura, né, isso é que vai determinar se você vai usar um sistema mais complicado ou se é possível a gente fazer por um sistema mais fácil. Ok? É um caminho mais trabalhoso, né, do que os que foram apresentados aí anteriormente, tá bom? Então, eu espero que essa explicação breve aqui, de cerca aí de 23 minutos, possa ajudar você a compreender melhor tudo aquilo que está no livro que estamos estudando. Até a próxima aula.